Olá, bom dia. Hoje é uma terça-feira, 13 de novembro de 2018. Se estou de pé, é prova que eu deitei e me levantei, como eu já vi, porque o Senhor nos proporcionou um novo dia. Talvez um novo recomeço, novas alianças, tudo novo. Um dia que temos diante de nós para refletirmos sobre as nossas ações, nossos atos, perceber se a vida que estamos levando é essa que queríamos, como é que anda a nossa vida espiritual, fazer uma introspectiva, mergulhar dentro de si mesmo e ver se é assim mesmo que queremos caminhar. Lembrar que Jesus está voltando e Ele nos deu uma oportunidade para aperfeiçoarmos. É um dia de começar lendo a palavra do Senhor, porque é ela que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, ela que nos capacita a cada novo dia para conseguir vencer. Eu tenho dito, muitas vezes, repetidos, tenho sido enfático, quando eu digo que dos que estão vivos, de todos os cristãos da face da terra que estão vivos, ninguém venceu. Se engana aquele que disse, eu venci em nome de Jesus. Não, você não venceu. Você está em guerra. E o segredo da vitória de uma guerra, numa guerra, é a eterna vigilância. Nunca acredite que venceu o seu adversário antes da luta final. Estamos sempre em guerra. Uma guerra invisível, perigosa, mas em guerra. O dia da minha vitória e o dia da tua vitória é o dia que passarmos para o Senhor. Eu tenho dito à minha filha, e aonde vou, no dia da minha morte, eu quero um grande culto de ação de graça, dizendo, hoje foi o dia da vitória de Juraci. Enquanto estivermos aqui nesta vida, somos sujeitos às mesmas lutas, às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas agruras desta vida. Mas no dia que passarmos para o Senhor, estamos livres de tudo isso. Então, enquanto estivermos aqui, você não venceu ainda. O seu lar não é esse, a sua pátria não é essa. Somos peregrinos, somos estrangeiros. A nossa pátria é muito além, é muito melhor. Vamos ler, para começar essa terça-feira. Semana curta, uma semana de 3 dias, segunda, terça e quarta. No capítulo de João 3, o versículo 1 a seguir, conta a história de um encontro de um doutor da lei com Jesus. E eu quero ler apenas o versículo de João 3, o versículo 16, que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Que as palavras não foram suficientes para descrevê-lo com fidelidade, descrevê-lo com fidelidade. Que amor tão grande é esse que João não encontrou na gramática hebraica uma palavra equivalente para descrever? Que amor é esse? Que amor é esse que ele mesmo diz que ainda que a sua mãe se esqueça do seu filho amado, todavia ele não se esquecerá? Que amor é esse que faz alguém se despojar de si mesmo, sair, deixar uma coroa de glória, nascer como homem, passar fome, todo tipo de necessidades, para tentar resgatar
Isso é comprar de volta aquilo que já era seu. Para tentar ter de volta a criatura que ele mesmo criou. Que amor é esse? Que amor é esse que fez aquele corpo frágil renunciar tudo dessa vida por amor à minha alma e por amor à tua alma? O profeta Isaías disse no capítulo 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que amor é esse? Amor que fez aquele homem ser chicoteado, esbofeteado pela criatura que ele mesmo criou. Ah, como dói. Como deve ter doído no coração de Jesus a ingratidão estampada no rosto daqueles que o chicoteavam, sem dó e sem pena. Mas mesmo assim Jesus o amava. Que amor é esse? Que amor é esse que fez aquele homem carregar, mesmo ensanguentado, frágil, já perdera muito sangue pois estava todo dilacerado às suas costas. Não havia um rigor. Quando um preso comum, no caso de Paulo, que apanhou dos judeus, Paulo tomou 5 quarentenas menos uma no caso do chicote, porque havia um carrasco e havia um juiz. O carrasco tinha todo o controle do mundo para que só desse, não podia passar de 40 chicotadas, senão ele ia tomar 40 chicotadas. Então o regulamento permitia que ele desse 39, chamado 40 menos 1. Porque se ele errasse, ele daria 40, estava livre do castigo. Jesus não. Jesus apanhara sem controle. As pessoas não estavam contando quantas chicotadas davam no Senhor Jesus. Eles davam com ímpetos. Davam tentando destruí-lo. Cada vez que aquele chicote batia, uma vez que tinha 3 pontas no chicote e um pedaço de osso, ficava as perfurações nas suas costas santas, dilacerada, o sangue descendo. E mesmo assim aqueles homens não tinham dó. Aqueles homens não tinham dó. E não veio dizer que ali era o inimigo, não. Ali não era o inimigo, não. Ali era uma ação literalmente do homem. Porque pela a vontade do inimigo, naquele estágio, Jesus não poderia morrer. Porque a morte de Jesus era a sua derrota. Ali era o homem. Depois de dilacerado, depois de tanta dor, que amor é esse? Ainda pega naquela cruz pesada e começa a caminhar entre aquelas ruas estreitas de Jerusalém. Jesus caiu. Jesus não caiu, Jesus não se fez de mole. Jesus caiu. Porque não tinha mais força física para caminhar com o peso da cruz. Pois os pecados que estavam sobre ele pesavam muito mais do que até mesmo aquela cruz física. A ingratidão dilacerava o seu coração mais do que o chicote às suas costas. A dor da ingratidão, ela dói mais do que a força do chicote. Imagine você dar a sua vida por alguém e ver se alguém zombar de você, rir de você, tentar destruí-lo de todas as maneiras, como dói. A ingratidão, ela é dolorida demais. E ali estava aquele homem. Crucificaram na cruz do Calvário, entre 2 malfeitores. Jesus emudeceu.
em nenhum momento Jesus abriu a sua boca para amaldiçoar a ninguém. Jesus deu um exemplo para nós. Jesus ficara mudo quase o tempo todo. Mas as vezes que Jesus abriu a sua boca no Calvário, foi sempre para abençoar alguém. Aquele homem que estava preso ao seu lado, vendo Jesus mudo, um deles blasfemou de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós também. E o outro repreendeu severamente, dizendo: tu, estando nas mesmas condições que ele, nós estamos. Na verdade, os nossos feitos, nós estamos por isso, porque os nossos feitos fizeram isso. Mas esse justo não mal fez. E olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Jesus viu uma coisa tão grande, tão extraordinária, que antes de Jesus morrer, Jesus responde imediatamente àquele homem. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus inaugurou o paraíso com alguém que para a sociedade não tinha nenhum valor. Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão, com um malfeitor. O primeiro homem a entrar no paraíso de Deus foi o ladrão da cruz. Que amor é esse? Que amor é esse que não perguntou àquele homem o porquê que ele estava sendo condenado, apesar de Jesus saber porque era Deus? Que amor é esse? Depois, antes de morrer, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. É por isso que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. João não encontrou palavras, nem nada que pudesse descrever este amor. Ele usou o nome de tal maneira. Esse mesmo Jesus que foi chicoteado, que foi zombado, que foi caluniado, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus. Ele continua te amando. Ele continua te dizendo: filha, eu te amo do jeito que você é. Ele continua te dizendo: filho, eu te amo, eu quero te dar a vitória. Ele continua te dizendo: filho, eu sou a resposta que você tanto precisa. Eu sou a lâmpada para iluminar o teu caminho. Eu sou o teu guia. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Faça uma aliança com Jesus, e se você já fez, renova essa aliança. Jesus continua te amando. Talvez para a sociedade você não tenha mais nenhum valor. Eles olham para você com desprezo. Para Jesus não. Você continua sendo uma pedra preciosa aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Você continua sendo importante para o Senhor Jesus. Não importa o que você tenha feito, tome hoje uma decisão. Acorde, levante dessa posição cômoda. Faça como o filho pródigo que tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando chegar lá eu digo: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me aceita como um dos teus jornaleiros, isto é, como um dos teus trabalhadores. E ele fez. Pegou o caminho de volta. Mas para a surpresa dele, quando ele se aproximou da casa, a Bíblia diz que de longe o pai já o esperava. Quando o pai viu, correu, agarrou-se ao pescoço do seu filho e beijou. E disse: trazei a melhor roupa. Não foi uma roupa qualquer. Colocai uma sandália nos pés. Matai um cevado. Esse meu filho estava morto. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E o filho confessa dizendo: Pai, pequei contra os céus perante ti. Não quero ser digno de ser chamado teu filho, mas só quero trabalho, meu pai. O pai não quis ele apenas como um trabalhador. O pai pegou de volta como um filho que estava perdido. E é isso que Jesus quer fazer com você. Reconheça que precisa de Jesus e que errou. Quando reconhecemos que erramos, é o primeiro passo para ter um novo recomeço. Que Jesus te dê uma boa terça-feira. Amém, Jesus.